Olá, estamos aqui para mais um Questão de Ordem. Hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio a deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, ela que é relatora do projeto de aceleração da transição energética, um dos temas mais importantes que o Congresso Nacional vai se debruçar este ano. Deputada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço, Valteno. É uma alegria estar aqui com vocês, estreando, né, presencialmente agora. Nós já participamos em outros momentos, mas e agora falar desse projeto, né, que é da Pauta Verde do ano passado, que nós falamos com tanta propriedade, onde antes até do momento da COP28, que é o momento da pauta ambiental mundial, o presidente Lira e todo o Congresso, nós lá na FPA, participando e envolvido com tudo. Tivemos a Pauta Verde, que foram alguns projetos, né? São 5 projetos envolvidos, para que a gente pudesse estar aqui. E hoje eu tenho o privilégio de ser a relatora do projeto de transição energética, aceleração e transição energética, que nós abreviamos carinhosamente de PATEM, para que ele possa ter esse nome que está usando aí em todos os, né, os meios de comunicação, falando sobre ele, e nós vamos falar um pouquinho aí sobre ele, né? Vamos falar, assim, a deputada é uma das lideranças jovens mais importantes do estado de Goiás, é produtora rural, é agrônoma, e ela falou da Pauta Verde, mas ela é de Rio Verde, lá no sudoeste goiano. Como é que começou a sua carreira política, deputada Marussa? A parte política, ela sempre esteve presente na minha vida por ações sociais. E a minha veia, né, da minha família, sou filha de produtor rural e de professora, então uma mescla de ações sociais com o campo. Eu sou agrônoma de profissão, com muito orgulho, eu amo a nossa profissão de agronomia. Cresci vendo, né, a evolução, cresci junto com essa evolução do campo. Há 30 anos atrás, né, quando os meus pais chegaram, 40 anos atrás chegaram lá em Goiás, como era ver nas de fotos... onde, deputada? Meus pais são paulistas, criados no Paraná, e do Paraná tem 40 anos de Goiás. Eu fiz essa introdução para falar que a deputada ela é uma pessoa credenciada para poder fazer, inclusive, essa relatoria, porque ela é muito importante, porque como conhecedora do agro parlamentar, ela agora pode ajudar o agro brasileiro com os desafios que a gente tem pela frente. À medida que a gente é muito cobrado dos mercados externos e a gente não tem problema em responder as questões como a preservação, como a rastreabilidade, sustentabilidade, são conceitos que estão associados hoje à produção agropecuária brasileira. Então, essa sua relatoria é muito importante. Eu queria saber de que forma que a senhora pretende conduzir esses trabalhos nesse ano. Valteno, a gente tem que usar a política como um meio e o instrumento que ela é de conversar e dialogar. Então, estar aqui hoje é mostrar e dar mais publicidade a um projeto de extrema importância que nós temos para não só o meio agrícola, mas toda essa evolução que nós precisamos fazer essa transição das energias fósseis, às energias e para as energias renováveis, a energia mineral, que foi importantíssima e ainda é para o nosso país e para o mundo. Mas a gente precisa evoluir mais e não deixar para que só nos tempos que a gente tem a pauta tem um prazo até 2040, até 2030, 2050. Vamos fazer isso de uma forma graduada, pouco a pouco, para que a gente possa chegar lá nos prazos já bem sucedido e não ter que dar mais prazo por prazo. Isso a gente vê às vezes muito acontecer. Mas qual é o objetivo? A ministra Marina tem dito que é preciso acelerar, e o projeto e a sua relatoria é a aceleração da transição, mas eu queria saber o seguinte, tem metas para a gente poder fazer essa transição entre os combustíveis fósseis, petróleo, por exemplo, para os combustíveis renováveis, como a gente fala da energia eólica, energia solar. O Brasil já tem uma matriz energética limpa, né? Isso, e também os prazos nós temos até 2040 é um prazo, por exemplo, para as energias minerais. E o que a gente precisa também ponderar é como a gente vai fazer essa transição, a forma dessa aceleração, buscando não tirar essas empresas, as grandes, né, a grande comercialização de tudo isso no mercado, porque o Brasil, nós já temos, como você disse, a energia foto, né, da luz.
a eólica, elas são bem estruturadas. E o que a gente precisa é fazer que o nosso país, tanto na agricultura, em outros setores, a gente passa de ser só o exportador de matéria-prima, para que a gente não possa só vender o nosso subproduto e comprar de outro país. Então, o Patem vem também nessa forma de criar e desenvolver um mecanismo através de um fundo para que, neste fundo, as empresas possam criar projetos, ter ações, para que elas possam desenvolver essas novas tecnologias. Inclusive, a senhora toca num ponto importante, porque a guerra da Rússia com a Ucrânia acabou escancarando a nossa dependência de insumos como fertilizantes e abriu uma janela para a gente poder explorar o nosso imenso potencial do subsolo, né, que são os minerais para poder aplicar, por exemplo, nos fertilizantes, enfim, nos bioinsumos, que o Brasil é muito rico, né? E onde entra a parte política de tudo isso que eu quero ressaltar com você. No agro, a gente tem uma expressão muito importante que da porteira para dentro, o agricultor, né, conseguiu dar conta do recado e conseguiu estruturar as suas produções, tanto em cultivares de frutas, verduras, leguminosas, tanto as culturas, né, de soja, do milho, do trigo, o cacau, todas conseguiram se desenvolver bem. O que a gente precisa agora, a minha função de agrônoma, estando aqui no Legislativo brasileiro, é que a gente possa ser um desburocratizador, que a gente mostre ao Executivo a importância da celeridade do processo, que a gente não fique parado por questões de leis burocráticas, a gente precisa como o licenciamento, né? Que a gente vê muita dificuldade, deputada, a gente vê muito produtor reclamando aqui a demora para poder fazer determinadas obras, né? Ferrovias que estão paradas no Supremo, obras que poderiam ajudar a desenrolar, a fazer o progresso andar. Fazer o progresso andar, porque a gente já sabe que é o maior produtor de soja, ultrapassando os Estados Unidos em milho, a gente é o maior produtor de proteína animal, mas, no entanto, faltam, às vezes, estradas, falta armazenagem. É isso que a senhora deve estar atenta, não é isso? Isso. Agora, né, a gente vê cada vez mais aumentando essas produções, mesmo que este é um ano atípico, né, que um ano que faltou chuva para o início da safra, então a gente, no país todo, é uma realidade. Agora, voltando à frente parlamentar, nós teremos ações muito importantes nas nossas reuniões semanais para que a gente possa discutir e mostrar ao Executivo quanto o agricultor vai precisar esse ano das pautas nacionais, quanto a gente vai precisar de um seguro agrícola, de um plano safra estruturado para que o dinheiro chegue na ponta, para que a gente cuide desse produtor, para que a gordurinha que ele vai usar desse ano não passe a ser tirar essas pessoas do cenário rural. Deputada, tem um prazo para a senhora apresentar o relatório? Nós começamos desde o ano passado, Valtena, as ações para a estruturação do projeto. Um projeto, ele tem que, da grandeza que é esse projeto, a gente não pode, e jamais eu queria apresentá-lo sem ouvir, né, as pessoas, sem ouvir a entidade, sem ouvir quem será beneficiado, estruturado por esse projeto tão grande. Então, a gente agora, voltando junto com o autor, deputado querido, Arnaldo Jardim, nós vamos fazer juntos. É um querido nosso aqui também. Ele é um professor para mim. O secretário de Agricultura de São Paulo. E ele, um conhecimento muito vasto, né, do assunto também. Nós vamos agora juntos fazer essas estruturações de continuar reuniões, atendendo, né, pedidos de quem quer ser inserido no projeto, quem será possíveis beneficiados, para que a intenção é que a gente, com audiências públicas, já vamos ter uma reunião já agendada em São Paulo com empresários para que conheçam e estruturem mais o projeto com a gente, porque a função do nosso legislador é ouvir para que a gente possa agregar o maior número de beneficiados dentro de um projeto e não atender um ou outro, que isso não é bacana, né? A gente quer que as pessoas usem do Patem, da aceleração e da transição energética para o progresso do país. E até fazer um projeto que sofra poucas alterações no Senado, né? Porque certamente ele vai para o Senado também, né? Isso. Né, toda essa tramitação que acontece, por isso que a gente quer deixar ele muito bem estruturado, até para quando chegar ao Senado, a gente puder apresentar aos senadores também a nossa defesa do que já está escrito no projeto.
Eu sei que é difícil falar de prazo, mas eu vou insistir. A senhora acha que no segundo semestre, ou ainda nesse primeiro semestre, a senhora tem intenção de caminhar para... Porque tem que votar em comissões ou vai direto ao plenário? Como é que é? Votamos a urgência, Valtena, e agora eu tenho certeza e vou trabalhar para que a gente possa aprová-lo no primeiro semestre. É de suma importância a gente ter um projeto desse aprovado logo, né, para que a gente mesmo, com toda essa tramitação que ocorre, mas que ele possa ser aprovado ainda no primeiro semestre. Vou estar em breve também com o presidente Lira para que a gente possa mostrar para ele a importância da gente ter esse projeto aprovado em breve. A gente sabe que esse é um ano atípico porque tem uma eleição municipal. E os senhores ficam no Congresso, trabalharam muito no primeiro semestre, mas a gente sabe que a partir do segundo semestre todo mundo está envolvido nas campanhas, tem aquela agenda que vocês vêm cá uma vez por mês, então certamente é um ano em que quase tudo terá que ser feito no primeiro semestre, né, deputada? Né? Com certeza, 2024 é um ano que eu já comecei aí com força total também, animada, sabendo que por estar na política, gosta de eleição, né? Gosta desses momentos também, então é importantíssimo. Tanto nas nossas pautas aqui, eu ouvi até, Valtena, que nós teríamos esse ano pré-FPA um ano fácil, mas eu já vi que não será. Então a gente vai ter muito trabalho aqui em Brasília, sim, e também cada um nas suas bases. Lá em Goiás nós vamos estar lá rente no batente junto com os nossos candidatos. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho eu volto com a deputada Marussa Boldrin para falar sobre os grandes desafios do agro brasileiro. A gente não tem só a pauta verde pela frente. Tem marco temporal, tem licenciamento ambiental, muita coisa que está na pauta do dia no Congresso Nacional. É só um instantinho, a gente está de volta. Estamos de volta com o Questão de Ordem. Hoje eu estou conversando aqui com a deputada federal do MDB de Goiás, Marussa Boldrin, que é relatora do projeto de transição energética, aceleração da transição energética. A gente falou no primeiro bloco sobre os desafios de um ano político que é curto, porque tem eleições municipais, mas a gente tem muita coisa que o Congresso Nacional começou a decidir, aí o Supremo entrou na jogada e é essa questão do marco temporal que a gente está vendo muita insegurança jurídica no campo. De que forma que a senhora vê a condução desse processo? A lei está valendo, mas tem ações no Supremo. Como é que a senhora vê essa questão de produtores indígenas no Brasil, deputada? Valtena, eu acho importante também a gente entrar só um pouquinho antes, para quem está nos assistindo e não tem esse conhecimento como o nosso aqui do marco temporal. Eu vi uma explicação didática de um grande amigo, superintendente do Senar Nacional, Daniel Carrara, que ele estava falando, a gente precisa mostrar para a população que não está diretamente envolvida com o setor, o que é a importância do marco temporal para a agricultura. E eu quero usar, né, a expressão que ele disse, ele falou que é como eu tenho a minha residência, para quem está no urbano aqui, eu tenho a minha casa, passadas de gerações, eu cuido dela, eu pinto a minha casa, eu zelo dela. Pago imposto. Pago os impostos. E, de repente, alguém chega e fala, não, essa casa aqui agora nós vamos dividir ela ou nós vamos entregar ela para outras pessoas. Então, eu quis colocar didaticamente para você entender, pessoal, nosso espectador, a importância do marco temporal para o país, para a agricultura brasileira, que foi um avanço muito grande que nós tivemos nesse ano de 2023 no Congresso Nacional, onde, através das articulações das conversas da Frente Parlamentar da Agropecuária, super ativa e com deputados que representam as suas bandeiras ali da agricultura e da pecuária, a gente conseguiu avançar. Mas, infelizmente, né, tem os contrapontos, que natural, ele existe, mas que a gente precisa mostrar a essas pessoas que não está agindo da forma correta. Agora, a gente sabe que isso causa enorme insegurança, né? A gente está falando de regiões como o sul do Brasil, como o centro-oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul, no Paraná agora mesmo houve invasões de terras, no sul da Bahia, Tocantins. Isso causa muita insegurança, isso acaba atrapalhando a produção brasileira de um setor que está deslanchando. Sim, como a gente citou anteriormente, além de todos os fatores, os intempéries climáticos que a agricultura passa, né, esses são inevitáveis a acontecer, a gente tem a insegurança jurídica, que é um fator que vem desencadeando cada vez mais e fica assim, ao produtor que fala, poxa vida, eu já estou sendo prejudicado, diminuindo minha produção aqui pela falta de chuva.
A minha safrinha, eu já não sei como, a minha segunda safra, né? Eu já não sei como vai ser alavancada, se eu vou plantar milho, se eu vou plantar uma cultura mais barata, porque o preço está lá embaixo. A soja lá em Goiás, nós estamos tendo soja com preço, quando está muito bom, está 110 hoje. Então, assim, essa insegurança econômica que faz, agora vindo ainda mais a insegurança jurídica. Então, agora nós vamos ter que voltar ao Congresso com muita mais veemência nessa defesa, para que a gente poder defender o nosso marco temporal aí, para que a gente possa dar essa estrutura que é da nossa função, do nosso dever, cuidar do nosso povo, dos nossos agricultores. Deputada Marúcia, a senhora acha que a solução seria uma PEC mesmo? Porque, veja só, os senhores aprovaram com um placar bastante elástico, tanto na Câmara quanto no Senado, o marco temporal. Depois, o presidente vetou, o Congresso derrubou. Os parlamentares de oposição, eu quero dizer, oposição aos senhores, mas os partidos ligados ao governo recorreram ao Supremo, dizendo que o marco temporal não vale. Partidos também que são ligados à frente parlamentar foram ao Supremo dizendo, não, está valendo o que vale a lei. A gente fica nessa expectativa do que o Supremo vai decidir. Mas, enquanto isso não acontece, a senhora acredita que o resultado disso tudo, a solução seria uma PEC para tirar todas as dúvidas? Vai acabar terminando nisso? Eu acredito que a PEC ela também vai ter uma demora de todo esse processo que existe dentro da legislação. Então, pode ser um caminho, mas agora voltando às reuniões nossas presenciais, a gente precisa ver uma ação mais incisiva do momento. E não, claro, que a gente precisa deixar algo estruturado para o futuro, para as próximas etapas, mas qual ação também será tomada de imediato para a gente combater tudo isso e poder dar segurança para que quem vai poder fazer a sua safra, fazer o seu plantio, não vai ser tomado e perder todo o investimento e o custo que teve ali. Eu quero abordar com a senhora agora, como goiana que também sou goiano, só que sou de Trindade, a senhora é de Rio Verde. A senhora começou a tocar na questão da comercialização da safra, no custo de produção. O produtor, desde o ano passado, de soja, de milho, veio amargando. Os custos de produção são altos e a recompensação, quando vai vender, não consegue. Qual vai ser a alternativa para o produtor que investe? Todo mundo pensa que soja é só para exportação, mas quem alimenta o frango, quem alimenta o gado, é a soja, é o milho por meio da ração. Como fazer para melhorar o rendimento do produtor rural brasileiro, deputada? Infelizmente, nós somos um dos poucos que não colocamos preço no nosso produto, né? Então, isso é uma questão relevantíssima, de muita relevância para que a gente possa discutir, porque aonde eu produzo, eu compro, né, com uma safra, com os insumos com um preço super alto, na hora que eu vou vender está baixo e eu não tenho para quem brigar, para quem seguro suficiente caso perca. Exatamente. Então agora nós temos o nosso seguro rural que será pauta de discussão do Congresso. Entrou nessa negociação do orçamento, né? Também. Para não ter que ficar todo ano com PIS na mão, mas um seguro maior, porque a gente acompanhou aqui no Canal Agro, no final do ano, pedindo 500 milhões, não conseguiram, o Ministério da Fazenda não conseguiu. Então o produtor, diante de um El Niño que está deixando todo mundo aí sem saber se vai chover, se não vai, a gente ficou sem um seguro adequado. Então, esse ano vocês estão trabalhando para que não falte recursos. Exatamente. A discussão ela é muito grande, ela é incisiva, e a gente tem, né, uma confederação nacional também que nos dá um respaldo muito grande para que a gente possa trabalhar e ter esse respaldo de quem também fala pelo produtor, ouvindo tudo isso, discutindo juntos para que a gente possa entregar o melhor possível. O nosso trabalho como legislativo, a gente está fazendo, e graças a essas discussões, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que cresceu muito em nível de visibilidade, foi graças ao trabalho que nós fizemos. Então a gente sabe que para entrega, chegar lá na ponta, demora, é um percurso longo que deveria ser muito breve. Mas a gente está aqui em Brasília, cuidando, zelando e às vezes tendo que bater na mesa.
mas a gente cuida lá dos nossos produtores. A gente sabe que a bancada feminina em Goiás é bem aguerrida. Eu não posso deixar de terminar essa entrevista sem abordar com a deputada outro ponto importante da economia do agro brasileiro e de Goiás, que é a questão da cadeia leiteira. Os produtores de leite passam por dificuldades, a importação que não acaba mais, e a gente está vendo, assim, ao longo de 10 anos, 100 mil produtores de leite abandonaram as atividades. Como resolver esse problema, deputada? Valteno, eu sou vice-presidente da nossa Frente Parlamentar em Defesa dos Produtores de Leite, que é uma subcomissão dentro da frente da FPA. E nós, o ano passado todo, foi essa luta árdua para que a gente pudesse mostrar ao Executivo como esse subsídio que estava tendo dado à importação do leite prejudica o nosso setor, os nossos produtores pequenos aqui, principalmente os pequenos. Porque a gente sabe que quem já é grande, quem já tem uma estrutura, tem uma caixa maior para poder driblar os desafios do dia a dia, os desafios econômicos. Agora, quem tem aquela produção para manter a escola dos filhos, aquela subsistência da família, que é a realidade da maioria do nosso campo, eles passam por extrema dificuldade. E a gente se pergunta, será que o governo quer que essas pessoas vá para os programas assistenciais? Porque não é isso que a gente trabalha, não é isso que a gente quer. E a gente sabe que a pecuária leiteira, na pequena propriedade, é quem mantém a propriedade funcionando, porque todo ano entra aquele dinheiro. Então você paga a energia, você paga o funcionário, você tem um ganho até do bezerro, então era uma coisa para dar certo. Eu não sei como é que a gente conseguiu não dar certo nisso no Brasil, produzindo mais de 30 bilhões de litros de leite, somos o 4º ou 5º maior produtor de leite do mundo e os produtores passando por essa dificuldade. E você vê, né, o tamanho da dificuldade, mas a grandeza do setor, onde cada vez mais a gente está chegando nos topos de qualidade agrícolas e mesmo assim tendo tanta diversidade, tantos problemas que a gente tem percalços com o nosso campo vindo de legislações, vindo de executivos, tanto, né, estaduais, federais, que às vezes não dão o respaldo preciso para quem está no campo. A outra questão que eu ia abordar com a senhora é a nossa pauta de exportação. Já está quase no final, rapidamente, como é que a senhora viu o desempenho da balança comercial brasileira com o agro na frente? Primeiro é um orgulho, como eu disse, a agricultura brasileira ela se sobressai nas maiores adversidades. Vejo até ela como eu sou fruto daquilo mesmo, dessa agricultura, que é uma agricultura destemida, que encara os desafios e cada vez mais consegue sobressair. Então eu tenho certeza que mesmo com os números terríveis que nós teremos agora da safra 2023-24, o Brasil, né, o campo vai conseguir lá na frente, né, respirar e depois passar por essas adversidades. Mas a gente sabe que para que toda essa balança comercial possa desenvolver, a gente precisa que a política brasileira ela se estruture dando condições de trabalho para que o campo cresça, para que o campo persevere. E tudo isso a gente vai conseguir estando aqui, tendo os deputados que trabalham e os senadores em defesa desse setor, que somos nós lá da Frente Parlamentar da Agropecuária, cada um no seu estado fazendo sua tarefa de casa, né? Cuidando dos nossos municípios, para que a gente volte a Brasília agora em fevereiro, com a sessão Congresso, abrindo os trabalhos e a gente possa voltar aí com força total defendendo o nosso homem e mulher do campo. Olha só, eu conversei aqui com a deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, que é da Frente Parlamentar da Agropecuária, relatora do projeto de transição energética. Foi um prazer ter a senhora aqui, a casa está sempre aberta. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de cada vez mais estarmos levando, através de meio de comunicação como vocês, com alcance tão grande, poder falar da nossa agricultura, da nossa pecuária brasileira de uma forma leve, tranquila, para a gente poder entender e contar com o apoio de vocês para que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui da melhor forma possível, dialogando, conversando e mostrando a todos que trabalham juntos aqui a importância desse setor. E eu agradeço a você que acompanhou de casa a entrevista com a deputada Marussa Boldrin. A gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.